em tudo aquilo que nós empreendermos, em nome de Jesus. Amém. Falamos sobre a influência que tenta fazer a obra que está sendo desenvolvida em nossa vida e através da nossa vida parar. Então nós conversamos sobre isso. O cuidado que nós temos que ter, porque tem gente que não quer crescer, tem gente que não quer avançar, tem gente que não quer melhorar de vida, tem gente que não quer desenvolver. Só que essa pessoa, pior do que ela não querer, é que ela não quer que quem está à volta dela se desenvolva também. Então, pior que a pessoa não querer crescer, é que ela não quer que quem está à volta dela cresça. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que ficar atento. Se quem está à minha volta está com vontade, disposto a crescer, a avançar, a desenvolver ou não. Ou se a pessoa não quer saber de muita coisa, eu tenho que tomar cuidado com isso. Obrigado, Tony. Falamos no domingo passado sobre a influência que muitas vezes é exercida sobre a nossa vida, a vida das pessoas, com a intenção de atrapalhar o chamado. Há um chamado sobre a nossa vida. Cada um de nós temos uma importância, uma relevância onde quer que nós estejamos. E Deus, ele tem um projeto através de nós. Só que sempre vai ter pessoa que não está preocupada com o chamado e que não quer desenvolver chamado e que muitas vezes, além de não querer desenvolver chamado, ainda atrapalha quem quer desenvolver o chamado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que prestar atenção nesse tipo de situação. Falamos no primeiro dia do Neemias, juntamente com aqueles que vinham tentar atrapalhá-lo. Falamos no segundo dia do Sansão, que deu mole e a Dalila puxou o tapete dele. Hoje nós vamos falar, eu falei para você, né? Eu avisei, domingo que vem você pode vir tranquilo, que a chapa não vai esquentar tanto. E você veio hoje ciente que a chapa ela não vai esquentar tanto, né? A chapa vai estar ali numa temperatura ideal para quem quer frutificar. O povo do meio veio para frutificar hoje. A chapa vai ficar numa temperatura ideal para quem quer frutificar. Do lado de cá, só que eu não ouço. Será que eu estou com a orelha meio tampada do lado de cá? A chapa vai esquentar na temperatura ideal para quem quer frutificar. Agora chegou. Muito bom. Então vamos ler. Marcos 2. Marcos 2, verso 1. 2:1 de Marcos. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma teu leito, vai para a tua casa. Levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram, glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Olha, meus irmãos, é interessante como Deus, ele
Ele fala conosco. É interessante a maneira como Deus ele opera na nossa vida e através da nossa vida. O texto selecionado para a nossa reflexão, ele mostra a história de um rapaz, ou ele conta a história de um rapaz. O que esse rapaz tinha? Ele era paralítico. À volta dele, tinham pessoas que nós não sabemos, eu pelo menos ainda não consegui identificar qual era a proximidade, qual eram os detalhes da vida desse rapaz com esses amigos dele. Mas ele tinha pessoas que estavam à volta dele, que de alguma forma, também não sei de que forma, eles sabiam de Jesus. Esses rapazes, eles sabiam que Jesus podia mudar a história daquele homem. Eles sabiam. E eles falam com aquele homem. Eles dizem, olha, é o seguinte, aqui em Cafarnaum, ou lá em Cafarnaum, porque nós não sabemos também ao certo qual era o lugar que eles estavam no momento da partida. Em Cafarnaum, está na casa dele o mestre. O mestre, ele pode tudo. O mestre, ele muda histórias. O mestre, ele transforma vidas. O mestre, ele cura os enfermos. Ele liberta os endemoniados. O mestre, ele restaura famílias. O mestre, ele transforma histórias. Ele está lá em Cafarnaum. Eu não sei. Eu gosto de imaginar as histórias. Talvez o rapaz tenha olhado para eles e dito, então, o problema aqui, ó como que eu estou. Você acha que eu tenho como chegar até ele? Eu estou aqui, nessa situação, paralítico. Eu consigo me arrastar até o banheiro de casa, eu consigo me arrastar até a cozinha de casa, eu consigo me arrastar até a frente da casa, mas eu não vou muito longe. Aí aqueles rapazes, eles disseram, não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Nós não apenas viemos dizer para você que nós sabemos que tem jeito essa situação. Nós viemos dizer para você que nós vamos ajudar você a resolver essa situação. Diga amém e diga graças a Deus. Se você está sensível à voz do Espírito, você já entendeu que Deus está dizendo que Ele vai levantar pessoas para ajudar você a resolver determinada situação. É só agarrar, a entender e agarrar, entender e agarrar, entender e agarrar. E aí ele conversa com os rapazes conversam com ele e diz, então bora lá. Bora lá. Se ajeitou, pegaram ele pela cama, carregaram a cama, não sabemos detalhes, se estava perto, se estava longe, se era gordinho, se era magrinho, se era comprido, se era menor, não sabemos detalhe, irmão. Nós só sabemos que era alguém paralítico. E eles pegam aquele rapaz, e eles vão levando aquele rapaz até Jesus. Eles vão levando até Jesus, e ali quando eles estão chegando perto, eles veem o fervo lotado à frente de camelo, jumento, lotado à frente de carroça, de boi. Estava cheio o estacionamento da casa. E eles olham e falam, nossa, está cheio de gente. Tem gente para a janela, tem gente para a porta, tem gente saindo para tudo quanto é lado da casa. Mas não tem problema. Fica calmo, que nós estamos dispostos a ajudar você a resolver esse problema. Aí eles vão. Não vá me perguntar, meu irmão, se algum deles era igual o Valtinho, que anda para lá e para cá com a escada em cima do carro. Eu não sei. Porque trabalha consertando ar-condicionado, então está sempre com o carro, com a escada lá, sempre alerta.
Não sei se eles tinham uma escada de prontidão. Como que eles subiram lá, pastor? Não sei. Não fique perguntando coisa difícil, porque eu não vou saber responder. Eu só sei que a Bíblia diz que eles removeram parte do telhado e por onde eles removeram, eles baixaram a cama com aquele rapaz. Ah, mas eles tinham corda. Devia ter corda sobrando. Não sei se eles tinham corda, se eles não tinham. Você vê que é um monte de detalhe que se a gente for querer parar para pensar e para querer, assim, destrinchar a conversa de uma maneira bem assim, especial. Quais eram as cordas que eles usaram para descer? A gente não sabe. Não sabe. Mas alguma coisa eles fizeram, eles de algum jeito, eu não sei, irmão. Eu só sei que eles conseguiram baixar Jesus. Quando eles baixar o rapaz até Jesus. E quando o rapaz chega até Jesus, o texto diz que Jesus ficou impressionado de ver a fé que eles tinham. E ali Jesus libera a palavra da mudança da história sobre a vida daquele rapaz. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou dizer para você assim, eu não sei como vai acontecer, mas eu só sei que vai acontecer. Fale para quem está pertinho de você, deixa Deus usar você, vai, irmão, vai, força, vamos trabalhar, vai. Fala assim para quem está pertinho de você, eu não sei como vai acontecer, mas vai acontecer. Que jeito, pastor? Bata palma. Essa é a história. Essa é a história. Aquele rapaz foi levado para lá, carregado numa maca. Ele voltou carregando a maca. Apenas parafraseando nos dias de hoje, se nós pudéssemos e podemos fazer esse tipo de exercício, foi mais ou menos assim. Ele chegou no templo devendo, voltou embora para casa com as contas todas quitadas. Ele chegou no templo doente, mas ele voltou curado. Ele chegou no templo com o casamento rachando, voltou para casa com o casamento restaurado. Ele chegou no templo preso nos vícios dos mais variados. Ele voltou para casa liberto. Ele chegou no templo cheio de problema, mas ele voltou para casa cheio de soluções. Apenas isso que eu posso falar para você, e aí você vai entendendo e vai recebendo o que Deus tem para a nossa vida. Porque agora eu quero organizar com você a conversa. Porque essa conversa, ela conta a história daquele rapaz lá atrás, mas é uma conversa que surte efeito nesses dias em que nós vivemos. Então, se a conversa está fundamentada numa sequência de 4, quanto? 4. Domingo que vem a gente encerra com o batismo, a sequência falando da influência. Então você vai influenciar alguém para vir para cá no próximo domingo, para essa pessoa ser batizada. Inclusive nós teremos almoço no domingo, você vai influenciar alguém que está perto de você a pagar o almoço para você no próximo domingo, tá bom? Aproveita já a deixa. Ou você paga o almoço para alguém também vale, tá bom? Então, vamos organizar essa conversa. Vamos organizar essa nossa reflexão. Vou dizer algumas frases e você, se quiser, anota. Diga-me quem te influencia e eu direi até onde você vai. Diga-me quem te influencia e eu te direi até onde você vai. Conforme quem estiver te influenciando, irmão, com todo respeito, você não vai chegar a lugar nenhum. Conforme quem estiver botando lenha, quem estiver botando pilha, quem estiver dando ideia, quem estiver te mentoreando. Esses dias a Márcia me perguntou de mentoria. Pastor, fale para mim um pouco sobre mentoria. E aí nós tivemos uma boa conversa, na minha opinião, sobre mentoria. Conforme quem estiver mentoreando você, você não vai chegar em lugar nenhum.
Mas conforme quem estiver mentoreando você, se prepara, porque você vai botar para quebrar. É certo, isso é certo. As pessoas que nos cercam, as pessoas que nos envolvem, as pessoas que conversam conosco, as pessoas que estão do nosso lado no dia a dia, falando algo ao nosso ouvido, elas têm poder de nos fazer avançar, mas têm poder também de nos fazer parar, desistir de tudo. Então, essa é a primeira frase. Outra frase que eu quero te citar para você, se quiser anotar aí também. Depois você me marca lá no Insta e a gente vai junto dando os likes daqui, tá bom? Daqui, de lá e de acolá. Amigo de verdade não te deixa parado. Ele te leva até Jesus. Amigo de verdade não te deixa parado. Ele te leva até Jesus. Se você tem amigo que não quer te trazer para o templo, que não quer vir com você para o templo, que não quer que você venha para o templo, com todo respeito e temor, eu estou dizendo para você, você não tem amigo. Você não tem amigo. Amigo vai te trazer para perto de Deus. Amigo vai procurar te aproximar de Jesus. Amigo vai pagar o preço para ver você ser o melhor amigo de Jesus. Amigo é assim. Saiu disso, não é amigo. Vai por mim. A vida, ela ensina. E ela vai mostrar que o que está sendo falado procede. Amigo não é quem paga a conta. Cuidado com quem paga a conta. Porque muitas vezes a pessoa só paga a conta para manter você aqui na mão, ó. Ela só paga a conta para dizer para você depois, eu paguei a conta, você está lembrado? Isso nem é sobre pagar a conta, hein? Ok? Tudo bem? Então vamos embora, vamos organizar a nossa conversa. Primeiro ponto, já fiz o pano de fundo, já fiz a introdução, já citei até 2 frases para você marcar lá no Face depois, no Insta e assim por diante. Então vamos lá, primeira parte da nossa reflexão. A influência boa, e você é uma influência boa. A influência boa, e você é uma influência boa. Ela carrega quando você não consegue andar. A influência boa é aquela que te carrega, que carrega alguém quando a pessoa não consegue andar. Essa é a influência boa. Muitas vezes a pessoa está fraca, a pessoa está caída, a pessoa está sem força. E alguém vai dizer assim, ai pastor, mas tem gente que não se ajuda, né? Sim, é verdade. É verdade, mas nós não estamos falando de quem não se ajuda. Nós estamos falando de quem ajuda. De quem de alguma forma faz o possível para ajudar a pessoa. De quem de alguma forma, de algum jeito, trabalha para influenciar a pessoa a ponto de tentar levar essa pessoa para perto de Jesus e se precisar carregar, carrega. Aqueles 4 carregaram o rapaz para levar o rapaz até Jesus. Eles carregaram, simplesmente eles carregaram. Quer dizer, aí é importante a gente entender e vamos parar para pensar algumas coisas importantes. Porque muita gente está precisando ser carregada. E está precisando ser carregada porque está fraca, porque está caída, porque está sem força. Não é o carregar literalmente, irmão. Às vezes pode ser o literalmente. Para eles aqui foi literal. Mas às vezes não é literalmente. Às vezes é no sentido de fazer com que a pessoa ela entenda que alguém está disposto a ajudar essa pessoa a avançar. Está cheio de gente por aí que não consegue andar. Eu falei de manhã, falei nos 2 cultos. Nós vivemos num tempo em que os jovens dessa época, eles são muito zoados. Os adolescentes são muito zoados. Os mais velhos, nós que já somos mais velhos, né? Alguns que estão como eu aí já na casa dos 50, às vezes até brinca, fala, porque nós que é raiz, que nós que tem. Irmão, a brincadeira é válida, a gente brinca, eu acho que é importante brincar.
Mas a gente tem que entender, existe um grupo de jovens, de adolescentes, de juniores, uma geração hoje que está precisando de ajuda. Tá tudo bem brincar. Não estou proibindo ninguém de brincar, nem tenho esse poder, nem essa autoridade, e muito menos essa pretensão. Eu acho que a brincadeira, desde que seja uma brincadeira salutar, ela é bem-vinda. Desde que haja também o entendimento, a permissão para se brincar. Mas você acha que é normal essa turma pintando o cabelo de... Nem estou vendo se alguém está com o cabelo pintado aqui, viu? Aí fala, pastor viu eu com o cabelo azul, verde, amarelo. Você acha que é normal essa turma que está pintando o cabelo de azul, de verde, de amarelo? Você acha que é normal, irmão? Eles estão gritando, tentando dizer assim, ó, eu preciso que alguém me veja, eu preciso que alguém saiba que eu estou aqui. Essa turma que anda com a calça caindo, a cueca mostrando, parece que fez cocô na calça. Você acha que é o quê? Essa turma está gritando, eles estão pedindo, alguém por favor me vê? Olá, tem alguém aí? É isso daí, irmão. Então é importante a gente saber entender. Há muita gente à nossa volta. Eu postei hoje um vídeo, eu postei 2, 3 ou 4 vídeos, eu não lembro, que está tudo dentro do contexto do domingo que nós estamos vivendo. De carros parados numa avenida, vocês viram? Alguns viram, outros não viram. Quem não viu, vê depois. Quem não viu, não vai ver, não quer ver, não tem problema nenhum. Está lá, no grupo do WhatsApp. Não estou nesse grupo, pastor. Me dá seu número que eu boto você lá. Tá bom? Então, você vê pessoa para tudo quanto é lado precisando da ajuda. Você conhece. Vou falar algumas situações, só para fazer um exercício aqui mental. Você conhece gente que está com o casamento arrebentando. Você conhece gente que está com o casamento arrebentado. Você conhece gente que está perdida nas drogas. Você conhece gente que está perdida na bebida. Você conhece gente que está perdido nos jogos de uma maneira geral. Você conhece gente doente. Você conhece gente que está endividada. Você conhece gente que está precisando urgentemente de ajuda. Você conhece gente que vende droga. Você conhece gente que está passando por dificuldades das mais variadas. Você conhece, eu conheço, nós conhecemos pessoas assim. Que muitas vezes essas pessoas, elas estão ali, ó, na mesma condição que aquele rapaz estava, precisando de alguém para carregar até Jesus. Ele precisava de alguém para carregar. Então aqueles rapazes, eles carregam. Vamos para a Bíblia, Eclesiastes 4:9. Melhor é serem 2 do que 1. Por quê? Tem melhor paga do seu trabalho, produz mais quando a pessoa não está sozinha, ela produz mais. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas aí daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. A importância de você estar junto de pessoa, de você dar suporte para a pessoa, de você ajudar pessoas de alguma maneira, de alguma forma, você contribuir na vida de alguém. A importância de você se colocar na condição daquele que influencia a outra pessoa para o bem. Falei outro dia, já falei algumas vezes, eu entrei trabalhar numa empresa com 14 anos. Eu trabalhava desde criança com meu pai. 6 anos de idade já carregava pedra no caminhão, já carregava pá de entulho, era criança e já estava trabalhando. Registrado foi com 14 anos. Entrei trabalhar com 14 anos, meus dentes tudo podre. Tinha um rapaz, Orlando, era chefe, hoje não usa mais a palavra chefe, na época usava, chefe de seção, chefe da solda. Eu não trabalhava na solda, mas vez por outra eu precisava ir até o departamento de solda. E ali ele olhou para mim, já há pouco tempo que eu estava na empresa, ele falou assim, Marcos, esse dente seu, esse escuro que tal, o que é? Eu falei, cárie. Cara, eu não conheço a doutora Ana Júlia ainda.
Ela ainda estava nos planos do Vanderlei com a Roselaine. Então, é carne. Falou, não tome por mal eu falar isso para você. Fique sócio do sindicato. Vai lá. Olha, uma das únicas coisas boas que eu tenho para falar de sindicato. Fique sócio de sindicato. Todo sábado de manhã você vai lá, na fila, você entra na emergência, você vai tratar seu dente. Eu fui 2 anos e meio com o doutor, não vou falar o nome dele, ele era meio pingaiada. Ele chegava, tinha vez ele estava meio mais para lá do que para cá. Mas ele fez umas obturação que ficou, que agora que começou a dar pau. 2 anos e meio. E toda vez que eu vejo o Orlando, eu dou um abraço nele e falo, eu vou morrer grato àquilo que você fez por mim. Graças a você, meus dentes estão tudo aqui. Está tudo rebocado, é verdade. Mas está tudo aqui. Ele posta às vezes coisa no Face, e eu escrevo embaixo lá, eu sou eternamente grato pela sua vida. Eu não tenho problema em ser grato, entender que graças a Ele, graças a Deus, pastor, sim, graças a Deus, Ele apareceu no meu caminho e me ajudou e me influenciou. Talvez você está perto de alguém que você pode ajudar essa pessoa, influenciar essa pessoa. Você vê que são tantas, não é só influenciar para vir para dentro do templo. Talvez você está trabalhando com algum jovem lá na empresa onde você trabalha, aquele jovem que não sabe nem pegar uma ferramenta, não sabe pegar a chave de fenda, não sabe pegar um martelo, não sabe pegar a enxada, não sabe. Não é que ele não tem vontade, não é que ele é que ele não sabe. E ele precisa de alguém que carregue ele, que ajude ele, que influencie ele, para ele ser um profissional vencedor. Aqui, esse rapaz, ele teve pessoas que carregaram ele. E quando aquelas pessoas carregaram ele, levaram ele até Jesus, a história dele foi mudada. Então, primeiro ponto, carregue pessoas se preciso for. Ajude. Você tem vizinho, você tem amigo, você tem colega, você tem conhecido. Você conhece Jesus, irmão. Você é amigo de Jesus. Você é amiga de Jesus. Você é íntimo de Jesus. Você é alguém que ama Jesus. Saiu um amém. Você é alguém que ouve a voz de Jesus. Você é alguém do qual Jesus tem prazer em se manifestar na sua vida. Ajude pessoas. Ajude pessoas. Coloque a sua vida à disposição das pessoas. Muitas delas não vão falar nem obrigado. Muitas delas não vão nem ligar para aquilo que você faz. Nem por isso você vai deixar de fazer. Seja alguém que coloca a sua vida à disposição de alguém. E se precisar carregar, carregue. Nossa, mas tal pessoa é pesada, hein? Deus vai te dar força para você carregar essa pessoa. Quem ama, carrega quando você não consegue caminhar. Tem pessoas que estão assim. Tem pessoas que estão precisando ser carregadas. E você vai ajudar essa pessoa, vai ajudar carregando essa pessoa. Daqui a pouco ela vai conseguir andar, se mexer, se mover sozinha. Aí, irmão, se prepara. Porque Deus vai gerar no coração dessa pessoa, ou através da história dessa pessoa, vai gerar algo que vai mover na sua vida, vai trazer para você grandes respostas. Acredite nessa palavra. Esses homens que nós estamos falando aqui, que nós nem sabemos o nome deles, eles estão sendo falados até hoje. E enquanto Jesus não voltar, eles serão falados, eles serão pregados. Pastor, mas tem que saber o nome. Tem que saber que Jesus operou. O nome de quem levou para Jesus operar, pouco importa.
Para nós aqui não importa quem faz, quem deixa de fazer, para nós aqui o que importa é nós ajudarmos a pessoa a chegar até Jesus. Diga amém e diga graças a Deus por isso. O segundo ponto, dentro da reflexão que nós estamos fazendo, debaixo da ótica da influência. Então, primeiro, eles influenciaram aquele rapaz. Vamos embora. Não, mas não dá. Nós carrega. Vamos. Mas será? Carrega. Vocês vão conseguir? Carrega. Mas, carrega! Segundo ponto, a influência daqueles que não desistem, mesmo diante dos obstáculos. Eles chegam, a casa está cheia. A casa está cheia. Gente para a porta, para a janela, gente para todo lado. Não tinha como entrar. Não havia espaço. Não havia acesso. Parecia que estava impossível de chegar. Era muito obstáculo. E às vezes as coisas elas são assim mesmo. Os obstáculos eles vão se apresentando de uma maneira tal que se nós não estivermos convictos daquilo que nós estamos fazendo, nós desistimos. O obstáculo ele faz parte da caminhada, da trajetória de um homem, de uma mulher de Deus. O obstáculo faz parte, irmão. Agora, o importante é que eles não desistiram. Eles não aceitaram o não como resposta. Fala para quem está pertinho de você assim, ó, não aceite o não como resposta. Mesmo diante dos obstáculos, siga avançando. Amém, irmão? Vamos ver a Bíblia? Tiago 1,12. Tiago 1,12. Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, ou seja, ele até é convidado para desistir, mas ele não desiste, porque quando for provado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então não para, não desista. Pastor, mas está cheio de obstáculo, eu estou tentando, mas olha, é uma dificuldade em cima da outra. Irmã, não se preocupe com os obstáculos. Simplesmente olhe para o lugar onde está Jesus. Eles viram aquele rapaz lá, diante daquela situação. Eles entenderam que a casa estava cheia. O obstáculo estava ali exposto diante deles. E às vezes nós vivemos nessa pegada. Do lado que a gente vê a dificuldade, do lado que a gente vê o obstáculo. Eu falei hoje de manhã nos 2 cultos do Gentil. Cadê o Gentil? Eu vi ele aí. Ele amarrou a bicicleta dele para não ir embora e largar ele a pé, né? Eu falei dele de manhã, outro dia eu falei dele. Tivemos um treinamento esses dias, e ele foi participar do treinamento, o treinamento acabou 10h30. Aí nós estávamos voltando para casa, ele estava de carona comigo. Aí ele falou, pastor, deixa eu ali, que eu vou chamar um Uber. Eu falei, não, só se eu estiver muito ruim mesmo, né, irmão? O menino está comigo, 10h30, participando de um treinamento junto com a gente. Aí eu vou deixar ele para o Uber levar ele para casa dele. Eu tenho que estar muito ruim para fazer isso daí. Eu falei, não, leva você. Onde você mora? Ali na frente. Vamos embora. Andamos, virando, chegando. E aí? Pode deixar eu aqui mesmo. Mas daqui lá, quanto tempo? Andando vai dar uns 10, 15 minutos. 10 minutos de carro, nós chegamos em 3 minutos. Vamos embora. E começamos a descer, e aí, o carro. E aí? Ele falou, não, é isso mesmo, pastor, segue a viagem. Chegamos lá, estava uma plaquinha escrita assim, ó, fim do mundo. Eu falei, chegou, Gentil? Ele falou, não, pastor, é 10 minutos para frente do fim do mundo. Deixamos ele, estava eu, o Gentil, não lembro quem estava comigo, acho que era o Will. Deixamos ele na porta da casa dele. Eu voltei para casa impressionado. Vou falar para você que eu estou até hoje impressionado. Eu fico impressionado de ver, esse menino ele não anda pouco. Esse menino ele não saiu dali do Terras do Piracicaba, com todo respeito a quem mora no Terras do Piracicaba. Esse menino não saiu de um lugar, ele vem de um lugar que é longe e que é uma estrada péssima, que a prefeitura olhe para aquele lugar. Ele vem, ele estava aqui ontem, ele está aqui hoje.
Na terça-feira ele está na cela. Podendo, ele participa. Às vezes eu vejo pessoa que mora perto da igreja e vem só quando quer, não vem. E às vezes fala, ai, nossa, estou cansado. Mas, meu Deus, ele pegou a bicicletinha dele lá e veio hoje, está aqui, amarrou ela lá e veio para cá. Deus vai abençoar que na hora certa ele vai ter o carro dele. Ele vai vir de carro. E eu vou ter a felicidade de consagrar o carro dele. Por que você está falando dele? Porque eu estou falando dos obstáculos. É obstáculo, irmão. Para ele, talvez isso já nem seja mais obstáculo, porque ele já encarou a realidade. Para ele isso daí, pastor, de boa. Não, é de boa para você. Eu estava de carro, eu cansei. Cheguei cansado em casa. E falo com todo respeito, viu, gentil? Estou falando com todo respeito, não estou menosprezando o lugar, não estou menosprezando a pessoa. Eu brinco porque é uma situação que, na minha opinião, é uma situação sensível. Puxa vida, obstáculo. Às vezes eu vejo o pastor Jonathan, o Adrian e outros, que os meninos aí que tem o carro, vez por outra eles vão e levam, ajuda de alguma forma, dando carona. E é assim que tem que ser mesmo. Tem que ajudar. Tem que estender a mão, tem que carregar, tem que trabalhar para ajudar a pessoa a se desenvolver com Jesus, independente dos obstáculos. Tem que ser assim. Nós estamos conversando sobre influência, nós estamos olhando um exemplo de alguém que foi carregado. Quanto tempo, pastor? Não sei. Qual distância, pastor? Não sei. Qual o peso do rapaz, pastor? Não sei. Só sei que tinha gente para carregar. Tem gente para carregar aí? Tem alguém que está disposto a carregar alguém aí? Primeiro nós falamos de carregar. Segundo, nós estamos falando dos obstáculos. Terceiro, nós vamos falar... Lemos uma base bíblica pelo menos? Lemos, né? Tiago 1,12. Ótimo. Vamos para o terceiro ponto. Aquele que faz o improvável para ajudar alguém a chegar até Jesus. Aquele que faz o improvável para levar alguém até Jesus. Quem que estava esperando que eles iam arrancar o telhado, irmão? Vamos assim, ó. É normal chegar, não dá para entrar se arranca o telhado? Não dá nada, não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela, nem para a porta dos fundos, não arranca o telhado mesmo, não põe ela aí. É normal, irmão? Deus vai te dar sabedoria para você ajudar pessoas a chegar até Jesus usando de meios e métodos improváveis. Seja mais claro, pastor, por favor. Eu vou ser. Vou ser mais claro, sim. Métodos e meios improváveis é quando ninguém está esperando que você faça aquilo. Mas você vai e você faz. Você vai e faz. É um método improvável. É aquela pessoa que de repente ela está... Tudo que ela não está precisando de dinheiro, irmão. Não é que quando fala de ajudar, tem gente que tem medo que tenha que ajudar com dinheiro. Não é dinheiro. Às vezes é também, mas não é. Tem gente que tudo que a pessoa precisa é de um aperto de mão, Tom. Só dá um aperto de mão. Você apertou a mão da pessoa. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi falar. A Rose, ela é a irmã Joana d'Arc do São Jorge. Né? Lá na sede tinha a Joana d'Arc, não sei se você conhecia a Joana d'Arc ou não. Hoje ela está na comunidade... Eu não gravei o nome até hoje do pastor Silas lá. Ela está lá com o pastor Silas. Nova vida, vida nova. É importante que é uma vida nova, pronto. Se é nova vida ou se é vida nova, importa, porque o nome da igreja tem o nome certo, né? Ela está lá, a irmã Joana d'Arc. Outro dia eu fui lá, eu vi ela, eu lembrei da Rose. Porque a Rose já falou várias vezes também da irmã Joana. A irmã Joana d'Arc, ela abraçava as pessoas com carinho. E a gente que chegava, estava mal, a pessoa estava precisando, tudo que a pessoa precisava era de um abraço, Daniel. E ela ia lá, ela dava um abraço. Ô, meu amado, meu amadinho. Né? Era assim. Aqui nós temos a Roselane, que vez por outra abraça. E quantas pessoas que eu já ouvi
falando, não, aquela irmã, eu não sei o nome dela, mas ela me deu um abraço. Ah, deu um abraço? Eu sei, é a Rose. Eu sei que é a Rose. Então, às vezes, não é dinheiro, às vezes não é nada, é um abraço, é um aperto de mão. Às vezes, você agir de maneira improvável, nós estamos falando de levar a pessoa para Jesus, de aproximar a pessoa, porque é Jesus que muda a história, irmão. Se Jesus não mudar a história, ninguém muda. Então, nós temos que levar a pessoa para Jesus, ajudar a pessoa a chegar em Jesus. Às vezes ajuda a pessoa a chegar em Jesus através de um abraço. Às vezes ajuda a pessoa a chegar até Jesus através de um aperto de mão. Tem pessoa, eu até falei de manhã, tem pessoa que... Esses dias a Márcia, ela levou a criançada no parquinho. Planejamento anual da escola, levou a criançada no parquinho. Parquinho ali do bairro, que infelizmente ela e outras professoras que estavam no lugar constataram um monte de pino que a turma vai lá fazer uso de droga no lugar, onde não era para fazer, né? Ali era para ficar um lugar respeitado para as crianças poder brincar. Enfim, as crianças, ela fala, pastor, ela entrou no carro e falou, a hora que eles viram aquele parquinho, eles ficaram, eles foram, parecia que estava no Hopi Hari, parecia que estava na Disney. Um parquinho que nem é cuidado direito para a criançada. Um parquinho que faz ou fez toda a diferença. Tem criança que nem num parquinho vai. Tem criança que nunca entrou num cinema. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui vai ter gente que nunca entrou numa sala de cinema. Vou além. Só não vou fazer isso, porque alguém pode se sentir... e não é a ideia de constranger ninguém. Muito pelo contrário, você está entendendo o contexto da conversa. Tem gente que nunca nem no shopping foi. Tem gente que nunca almoçou num restaurante. Pode ser aqueles restaurantes de furreco mesmo, irmão. O restaurante do carniça, o restaurante do unha suja, não tem problema. Qualquer restaurante. Tem gente que nunca comeu fora. Tem gente que nunca comeu fora. De um jeito improvável, alguém pode chegar e viu, o que você vai fazer? Eu estou aqui. Estou igual a mulher da Bíblia. Vou comer um pão, um pouquinho de farinha e vou morrer, porque não tenho o que fazer. Não. Posso pagar um almoço para você? Posso pagar um almoço para a sua família? Posso levar você a conhecer o shopping? Posso levar você, o seu filho, né? Você está entendendo a conversa, sim ou não? Não estou falando de você pegar o filho de ninguém e sair. Não é isso, é dentro de um contexto de conversa. É poder surpreender alguém de alguma forma positiva. De repente, e Deus dá essas inspirações para nós. Eu falo e eu posso falar porque eu faço. Porque Deus faz isso comigo. E eu não falo para me engrandecer. Muito pelo contrário, irmão. Você me conhece. Eu falo porque eu acho importante eu servir de exemplo para as pessoas. Já teve vezes de eu pagar para a pessoa que eu nunca vi na vida, pagar o almoço. Posso pagar seu almoço? Eu não, só quero pagar. Não, eu só quero pagar seu almoço. Posso? Então, nossa, puxa vida, eu nem sabia que esse dinheiro eu ia usar. Então você vai usar porque você quiser. O almoço está pago. Eu já fiz isso. Para cá, para lá, não tem problema nenhum. E eu estou falando para você que se Deus tocar no seu coração para você fazer, faça. Não fique com medo, vou ficar sem dinheiro. Você não vai ficar sem dinheiro, Deus vai abençoar você. É importante a pessoa entender que alguém está disposto a fazer o bem para outra pessoa sem precisar receber nada em troca. Às vezes você surpreende alguém levando uma cesta básica. Não precisa levar uma cesta, daquela cesta que vale 300, não. Muito pelo contrário. Um saco de arroz, 1 quilo de feijão, 2 litros de óleo, um pacote de macarrão, um açúcar, um pó de café. É o basicão, aquilo que dá. Olha, eu vim aqui trazer essa cesta. Não, mas não, eu só vim aqui trazer. Deus falou para trazer. Não, eu não posso aceitar. Então, se reclame com Deus depois e fala para Deus
que você não aceitou, mas eu vou deixar a cesta. Sabe, esse rapaz aqui, ele foi surpreendido. Mas não é ele apenas. Ele e as pessoas que estavam no lugar. Imaginemos o impacto. Nós estamos conversando hoje, passaram 2000 anos. Nós estamos conversando hoje desse rapaz. Estamos conversando hoje do exemplo dessas pessoas que tiraram o telhado. Essas pessoas que estavam sem receber nada em troca, estavam na brecha para abençoar a vida de alguém. Você vê como a influência, ela pode ser algo muito legal e muito positivo para alguém. Eles tiram o telhado e colocam o rapaz lá pelo buraco do telhado. O rapaz entra e o rapaz chega lá e ele está ali, né? O coração dele, eu imagino, está igual. Esses dias a Márcia caiu lá em casa. Ela escorregou. Eu não vou dar detalhe, só vou falar que você caiu com as pernas para o alto lá, mas não vou dar detalhe. Aí o Luiz estava perto. O Luiz, ele falou assim: nossa, parecia que meu coração ia sair para a boca. Estava o coração batendo aqui na boca. Talvez o coração daquele rapaz estava assim, descendo o coração, batendo para a boca. Aí ele, diante daquele obstáculo, diante daquela situação improvável, até que ele chega até Jesus. Ele chegou. Tiago 2,17. Para dar base para a nossa conversa só, tá? O exemplo bíblico já foi passado. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesma. Eu tenho fé, tá? Eu tenho obra. A obra, ela ratifica a fé. A fé sem obra é morta. A igreja precisa aprender a ter fé acompanhada de obra. Acompanhada de obra. É importante. Quando que é o próximo bazar, Rose? 11 de abril. 11 de abril. R$2 a peça de roupa, irmão. Eu tenho certeza que você conhece uma família carente. Que você conhece mais ou menos o número do corpo da pessoa, lá, da roupa que ela usa. Mais ou menos, eu tenho certeza. Você encher uma sacola. Não é por vender, que nós não vivemos de vender roupa. Essa não é, a conversa não é essa. Você pegar e você separar. Rose, tem uma mulher que mora perto da minha casa, ela é mais ou menos do meu tamanho, ela é um pouco maior que eu, é mais ou menos assim. Você separa uma meia dúzia de calça, de bermuda, de camisa. A Rose vai fazer isso com gosto. Eu falo a Rose, mas a Rose está cercada de uma equipe nota 10 que ela vai passar para a turma a tarefa, a turma vai desenrolar. Eu sei disso. Você vai investir R$20 na vida de alguém com 10 peças de roupa. Todo dia o João Paulo fez isso. Investiu não sei quanto de roupa na vida do Manuel, na vida do Adijan. Pastor, não fale que eu tenho vergonha. É para falar, para ensinar. O bom exemplo, ele tem que ser ensinado. O bom exemplo, ele tem que ser imitado, ele tem que ser seguido. A gente está acostumado a ficar vendo, ouvindo, e muitas vezes até aprendendo com mau exemplo, e não valorizar o bom exemplo. São coisas simples, improváveis. Estamos falando de coisas improváveis. Vamos para o último ponto, que a gente tem que orar, tem que finalizar, e ainda eu quero ver o Corinthians ganhar hoje. Anota essa frase aí, ó. Se não tem porta, a fé abre o teto. Se não tem porta, a fé abre o teto. Não importa, irmão. Deus vai mostrar o caminho. Eu falei com você ainda hoje da frase. Deus vai fazer, não sei como, mas Deus vai fazer. Foi agora que eu falei com você? Foi, né? É que são 4 atividades, a cabeça às vezes bagunça. Eu não sei como, irmão. Eu só sei que Deus vai fazer. É o que eu tenho para te dizer nessa hora. Depois você me conta. Pastor! Último ponto. A influência que coloca você diante de Jesus, que muda a sua história. Ou a influência que coloca uma pessoa diante de Jesus e muda a história da pessoa.
a necessidade. Nós estamos vivendo um tempo, uma época, que necessitamos de pessoas que estão dispostas a colocar pessoas diante de Jesus, para que a história das pessoas seja mudada. O milagre não foi apenas pela fé do paralítico, o milagre foi também pela fé dos amigos. Jesus não curou apenas a perna daquele rapaz, Jesus também liberou perdão sobre a vida daquele rapaz. Jesus muda a história, Jesus muda a vida. Irmão, vou falar para você com todo o respeito do mundo. Pode ser que tenha, mas eu não consegui identificar ainda visitante aqui nessa noite. Tem? Que está com a gente pela primeira vez? Eu não consegui identificar. Depois o papel vai chegar na minha mão, a pessoa vai se apresentar. Não consegui identificar. Vai ter quantos? 1, 2. Não, primeira vez. Ali. Está atrás da Vânia, por isso que eu não vi. Tá louco, hein, Vânia? É a primeira vez. Dos demais, a maioria está aqui com a gente todo dia. Você já sabe que Jesus muda a história, porque Ele mudou e Ele está mudando a sua história. Como que é seu nome, colega? Você chegou de moto lá, né? Me cumprimentou na chegada. Como que é mesmo? Seu nome? Gabriel. Gabriel. Mais um, nós temos já uns 8, Gabriel. Você é o 9º. Fica firme, que nós estamos montando um time de futebol só de Gabriel. Tá bom? Vai chamar Gabriel Futebol Clube. Nós sabemos que Jesus muda histórias. A nossa história está sendo mudada todo dia. Mas nós podemos ser usados por Deus para ajudar a mudar a história de muitas outras pessoas. Então, isso é importante a gente entender. Eu sei que talvez você chegou aqui, pastor, eu estou precisando de um milagre, pastor, eu estou precisando de uma resposta. Eu também estou precisando de milagre. Eu também estou precisando de resposta. Eu estou aqui conversando com você, eu estou precisando que Deus faça algo. E Deus vai fazer, eu sei que Ele vai. Como que Ele vai? Não estou preocupado como Ele vai fazer. Eu só sei que Ele vai fazer. Por quê? Porque a minha fé está colocada nele. E eu sei em quem eu estou crendo. E é o que eu te incentivo. Coloca nele a sua fé. Pastor, eu vim para cá com problema na família. Coloca a sua fé em Jesus. Pastor, eu vim para cá, estou com problema financeiro. Coloca a sua fé em Jesus. Pastor, eu vim para cá, eu estou doente. Coloca a sua fé em Jesus. Aquele rapaz, ele teve a felicidade de ter pessoas que arrancaram o telhado, que carregaram, que não olharam as dificuldades e foram até o momento de colocar ele diante de Jesus. E quando ele fica diante de Jesus, a história dele é mudada. Isaías 53, 5. Anota aí, depois me marca lá no Instagram. A maior influência é aquela que te aproxima de Jesus. A maior influência é aquela que te aproxima de Jesus. A que te leva para distante de Jesus não serve. Aquela influência que leva você para perto da pessoa, que a pessoa cerca, não quer que você se aproxime de ninguém, nem de Jesus, não serve. A influência boa leva a pessoa para Jesus. Está aí, Jesus, o que o Senhor precisar para ajudar essa pessoa, o Senhor pode contar comigo, que eu vou ajudar o Senhor. Vamos ler? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus ajude você. Que Deus ajude essa igreja. Que essa igreja seja uma igreja que verdadeiramente tenha o entendimento aberto para boa influência. Que todos os dias, eu falei com você já 3 domingos e vou falar no 4º domingo. Todos os dias nós temos boas e más influências à nossa volta. Todos os dias nós podemos influenciar por bem ou por mal. Todos os dias. Somos nós que vamos ter ou tomar a decisão de influenciar por bem ou não. De sermos influenciados por bem ou não. Como eu sei que você é uma pessoa do bem, você vai influenciar por bem e não vai aceitar ser influenciado por mal. A boa influência
leva a pessoa até Jesus. Quando a pessoa chega em Jesus, a história dela é transformada, mudada, e é assim que Deus vai abençoando através desse altar. Fica em pé, por favor, porque eu quero orar com você. Os músicos já fiquem à vontade para vir para o altar e nós vamos orar. Vamos orar. Leva seu pensamento a Deus. Pastor, eu preciso do milagre. A palavra já foi pregada. O rapaz chegou paralítico, voltou carregando a maca, a cama dele. Ele chegou carregado, ele voltou carregando. Ele chegou enrolado, ele saiu desenrolando. Ele chegou com dúvida, ele saiu com fé. Você veio para um lugar onde a unção de Deus ela está tocando sobre a sua vida para mudar a sua história, para mudar a sua trajetória. Amém? Leve seu pensamento a Deus. Pastor, eu conheço pessoas que precisam de ajuda. Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar, irmã. Surpreende alguém, passa na casa dessa pessoa, oferece carona para ela, consagra um jejum por ela, dá um presente para ela, paga um lanche para ela, paga uma pizza para ela. Está chegando a Páscoa, dá um ovo de Páscoa de presente para essa pessoa. Aproveita e fala para ela: Jesus ama você. Meu Deus, a nossa história foi mudada porque alguém carregou a gente até o Senhor. Alguém pagou o preço por nós. Tinha obstáculos, a pessoa venceu os obstáculos. Teve que tirar telhado, a pessoa tirou o telhado. E quando nós chegamos diante do Senhor, a nossa vida mudou. Porque o Senhor muda histórias. E eu estou diante de um grupo de pessoas que eu tenho essa certeza. O Espírito do Senhor vai encher o coração deles para ajudar alguém. Eles conhecem um vizinho, conhecem um amigo, conhecem um familiar, conhecem um colega de trabalho, conhecem o patrão, conhecem pessoas que estão como aquele paralítico, com a vida parada, que não consegue caminhar sozinho, mas eles serão as ferramentas usadas pelo Senhor para mudar a história de outras tantas pessoas. Diga amém. Diga graças a Deus. Eu vou fazer algo que eu quero fazer agora, nessa hora. Eu quero chamar aqui para frente você. Preste atenção na conversa. Pastor, eu quero ser usado por Deus para ajudar pessoas. Eu não sei como. Eu ainda não consegui entender o meu chamado, mas eu quero ser alguém usado por Deus. Eu quero que Deus me use do meu jeito, lá na minha casa, na minha família. Eu quero que Deus me use. Sai do seu lugar porque eu quero orar por você. Venha para frente. Separou uma música ou não? Dá para cantar? Separou? Isso. Coloca a sua vida diante de Jesus. Não importa, irmão. Não fique preocupado. Mas o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Não importa. Isso não importa. O importante é que a gente entenda. Deus conta conosco. Essa pessoa que está do seu lado aí é um carregador de cama. Fala para essa pessoa que está do seu lado aí, ó, antes de eu começar a orar. Fala assim, ó: seja bem-vindo. Mas fala com convicção, pelo amor de Deus. Fala assim, ó: seja bem-vindo ao mundo dos carregadores de cama. Tem muita cama para você carregar. Diga amém e diga graças a Deus. Eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, essa igreja, ela precisa assumir o papel de igreja carregadora de camas. Igreja que carrega paralítico. Igreja que não mede obstáculos.
Igreja que não tem dificuldade nenhuma em surpreender, que essa unção esteja sendo liberada nessa noite, através do teu Espírito, sobre a vida desses irmãos que estão aqui à frente. Só o Senhor sabe o jeito que o Senhor vai usar eles, onde o Senhor vai usar eles, como o Senhor vai usar eles. Eles não estão aqui na frente para pedir carro, não estão aqui na frente para pedir aumento de salário, eles não estão aqui na frente para pedir cliente, eles não estão aqui na frente para pedir cura, eles estão aqui na frente para pedir almas, para pedir para o Senhor usar eles. É isso que eles estão aqui na frente. E eu peço que o Senhor, ó Deus, nessa noite, derrame nesse lugar essa unção, a unção dos carregadores de cama, a unção dos carregadores de maca, a unção daqueles que fazem o improvável para colocar alguém diante do Senhor. Vamos embora, vamos cantar. Vai, usa a música como uma oração, vai. Quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Do começo, Senhor, usa-me. Vamos lá, do começo de novo. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao alvo. Eu quero ser usado da maneira que te aguarda, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. E Deus, Ele está nesse lugar. Nós não vamos voltar para casa sem lição de casa,
sem lição de casa. Vambora. Você topa, sim ou não? Essa semana, por esses dias, a Érica falou, mas eu não gravei. Nós vamos ter intercessores andando na quinta, na segunda, na quinta e no sábado. Tá. Quinta, segunda e sábado. Andando intercessores em várias ruas do bairro, orando, derramando óleo e abençoando e profetizando mudança de histórias. Pastor, eu quero participar disso daí. Final do culto, você vai conversar com a Érica. Ela vai ficar aqui na frente, porque lá fora fica mais difícil. Você vem e você fala com ela, ela vai te dar maiores informações. Essa é a tarefa número 1. A tarefa número 2. 15 casas para nós fazer um culto na casa. 15 casas. Levanta a mão, você que quer. Pastor, a minha casa está aberta para fazer... É um culto, não é... E é um culto com 45 minutos, 1 hora no máximo. Não vai além disso. Vamos embora, preciso de mão. Levanta a mão. Pastor, eu quero, na minha casa. 1, falta 14. 2... Peraí. Acenda a luz aí, que nós estamos no escuro, que não está enxergando ninguém. Isso, porque senão preciso de alguém que anote com facilidade. Vamos embora. Precisamos que seja anotado. Anota o nome das pessoas. Vai, vamos embora, levanta a mão. Ariane, fica aqui mesmo, Marcela, que eu falo para você já vai anotando. Ariane, Sabrina, Messias, Ariane, Sabrina, Messias, 3. Vânia, 4. Tatiane, 5. Tá faltando casa. Everton, 6. Samuel, 7. Vanderlei, 8. Falta 7 casas, né? 7 casas. Vocês vieram para frente porque vocês querem que Deus use. Estou precisando de 7 casas, pelo amor de Deus. 7 casas, levanta a mão aí. Não se esconda. Kleber, Tom, Juliana, Will, Cristiane. Não é você que vai pregar. Se você falar, pastor, eu quero pregar, a gente te instrui a pregar. Não tem problema nenhum. Nós vamos encaminhar a pessoa que vai lá conduzir. Você não precisa ficar preocupado. Eu não sei como que eu vou pregar, como que eu vou fazer. Essa preocupação você não tem que ter. Tá bom? Tá faltando 2 casas. 2 casas. Lucy Cleide, eu estava tentando lembrar o nome. Lucy Cleide. Falta 1. Falta 1 casa, pessoal. 1 casa. Márcia, ótimo. Pode voltar para o teu lugar com a bênção de Deus. Aí nós vamos